Não, eu subi com um machado e um martelo, né? O que é uma grande diferença. O machado é muito mais longo. Você pode balançá-lo, tem um balanço mais longo e pode soltá-lo e relaxar. Há uma alça de apoio, mas o martelo é bem curto e você não pode soltá-lo. A escalada tinha 3 lances. Minha escalada foi bem mais lenta que as outras equipes no gelo naquele dia, provavelmente o dobro do tempo. E eu fiquei exausto como resultado de ter que segurar o martelo. E cada balanço, cada avanço no gelo era menor do que deveria ter sido. Essa é a preparação para mim. Então, quando o pôr do sol se aproximava, Tim e eu sabíamos que estávamos em sérios problemas e provavelmente ficaríamos presos na montanha depois do anoitecer, o que de fato ocorreu. E quando o sol se pôs, a temperatura caiu cerca de 30 graus e não tínhamos comida extra conosco, nem água extra ou qualquer tipo de dispositivo de aquecimento, porque ninguém tinha na escalada. Era uma escalada de um dia, a intenção era apenas subir e descer. Essa temperatura caiu. A hipotermia começou imediatamente. Acabei com calafrios violentos que eu sentia como se cada músculo do meu corpo estivesse pulsando em um ritmo diferente de todos os outros. Então a coisa toda era essa grande bagunça trêmula e barulhenta. E sabíamos disso. Sabíamos que estávamos em sérios problemas. Sabíamos que isso provavelmente iria nos matar. Hoje estamos conversando com Peter Panagori, experienciador de quase morte e autor. Seja bem-vindo, Peter. Como você está hoje? Oi, Kimberly, feliz por estar aqui, obrigado. Sim, você sabe, eu estava apenas dizendo fora da câmera antes de começarmos. Eu tenho acompanhado a história do Peter há muito tempo agora. Na verdade, até assisto ao seu canal no YouTube às vezes. Sinto como se fôssemos amigos. Ainda não nos conhecemos, mas pode ser novidade para alguns espectadores. É uma história tão poderosa que estou animada para ouvi-la novamente. Então, nos conte sobre sua vida antes da experiência de quase morte que você teve. Bem, isso foi lá em 1980 que eu tive minha primeira. Eu estava em Montana, fugindo da turbulência da minha família, como os jovens às vezes fazem. Eu tinha uma irmã que fugiu quando eu tinha 14 e ela tinha 18. Eu sei que parece que ela era responsável, mas ela não era. E isso despedaçou minha família. E então eu basicamente fui embora. Eu estava na Universidade Estadual de Montana, no Oeste, em um intercâmbio. E eu queria ficar longe de Boston durante as férias de primavera. Então eu fui em uma aventura e minha aventura foi ir para a caverna de neve e escalada no gelo em British Columbia e Alberta, Canadá, em março. É uma coisa tão típica de cara fazer. Totalmente, mas eu também fui um escoteiro até os 18 anos. Até fui um escoteiro explorador e estava na patrulha de esqui nacional. Então eu era um cara ao ar livre de inverno. Mas eu e o aspecto da caverna de neve foi a maior parte do tempo que estivemos lá. Nós fizemos cavernas de neve. Esquiamos no interior do país, bem longe na selva, em British Columbia. Tivemos uma ótima experiência e aprendemos muito um sobre o outro. Meu novo amigo Tim, que acabou de concluir sua certificação de escalada no gelo, e ele queria fazer essa escalada no gelo. E então fomos para Alberta, ao norte de Banff, para fazer essa escalada. E eu convenci o Tim a me deixar escalar contra as regras, e as regras incluíam ter 2 machados de gelo. Mas porque eu queria muito fazer isso, e ele também queria muito, ele concordou. Eu escalei com um machado e um martelo, né? O que é uma grande diferença. O machado é muito mais longo. Você pode balançá-lo, tem um balanço mais longo, e você pode soltá-lo e relaxar. Há uma alça de apoio, mas o martelo é bem curto e você não pode soltá-lo. A escalada foi em 3 lances. Minha escalada foi consideravelmente mais lenta que as outras equipes no gelo naquele dia. Provavelmente o dobro, e fiquei exausto como resultado de ter que segurar o martelo e cada um dos meus movimentos. Cada avanço no gelo foi menor do que deveria ter sido. Essa era a situação para mim. Então, quando o pôr do sol estava chegando, tanto Tim quanto eu sabíamos que estávamos em sérios problemas, que provavelmente ficaríamos presos na montanha depois do anoitecer. Quando o sol se pôs, a temperatura caiu cerca de 30 graus e não tínhamos comida extra, água ou dispositivo de aquecimento, porque ninguém tinha na escalada. Era uma escalada diurna para subir e descer. Com a queda de temperatura, a hipotermia começou de imediato. Acabei com tremores violentos, que eu senti como se cada músculo do meu corpo estivesse pulsando em um ritmo diferente de todos os outros. E então tudo se tornou
essa grande bagunça trêmula e desordenada. E sabíamos que estávamos em sérios problemas. Sabíamos que isso provavelmente iria nos matar. E essa foi uma percepção que estava crescendo em nós enquanto nos aproximávamos do topo da escalada. E quando a escuridão se instalou, o boom, a hipotermia começou, tornou-se uma realidade imediata de terror. Então a primeira coisa que fizemos foi não entrar em pânico, pois se o fizéssemos, certamente morreríamos. Falamos sobre nos abraçar e nos aconchegar contra a montanha para conservar nosso calor corporal, mas não tínhamos nenhum. O único calor que tínhamos era o corporal, pois estávamos vestidos levemente para o dia, não para a noite. E a forma leve como estávamos vestidos para o dia incluía esforço físico. Estávamos nos esforçando, o que nos mantinha aquecidos com as roupas que tínhamos. E agora estamos sentados lá imóveis e a temperatura está bem mais baixa. Então decidimos que a única chance que tínhamos de sobreviver era tentar descer no escuro sobre o gelo, o que significava atravessar e descer e 3 descidas. Foi angustiante. Mantive meu medo sob controle porque o medo iria me matar, mas precisei de muita força mental para fazer isso. Cada passo que eu dava à frente durante a noite drenava meu nível de energia. Ficava mais frio a cada minuto durante a noite. E eu estava ficando sem energia. Então eu estava utilizando minha energia para me manter aquecido, mas minha bateria estava ficando fraca e meu ambiente estava ficando mais frio a noite toda. E então tivemos essa luta contínua contra os elementos e contra nós mesmos durante a noite. Eu posso te contar toda a grande aventura. Ficamos presos e cometemos erros. A hipotermia nos fez perder a razão, congelando nosso cérebro e lábios, dificultando a fala. Perdemos nossa coordenação. Eu peguei congelamento de 2º grau, não de 3º, mas tenho todos os meus dígitos. Eu tive bolhas, mas sem danos negros, sem morte para minhas mãos ou pés. Eu ainda sofro com isso. Daí as luvas. Nós chegamos quase até a última descida com cordas, onde eu tive essa experiência, onde minha força de vontade para me impulsionar para frente com o poder da mente se tornou instintiva. Havia essa parte do meu cérebro que se abriu e era mais animal, muito mais e muito mais original hominídeo de muito tempo atrás, quando a sobrevivência deixou de ser um fator determinante do meu processo de pensamento. Tornou-se um fator determinante do meu próprio ser. E não tenho certeza de como explicar essa coisa de sobrevivência, mas quando chegamos ao último rapel, agora é algum tempo antes do amanhecer, estivemos lutando a noite toda. A hipotermia avançava, estávamos presos à montanha pela primeira vez. Havia pinos de ferro na montanha, fixados com anéis, mosquetões e correias. Eu estava preso e Tim estava à minha esquerda. Tim era um cara novo para mim, vale mencionar. Conhecemos-nos através do clube de passeio, pois ele tinha essa viagem planejada. Então, fizemos esse pequeno mochilão antes, no inverno. E eu acho que foi em outubro que fomos, que é onde nos conhecemos. E então decidimos fazer essa viagem na primavera. Isso está certo? Não, não. Nos conhecemos em janeiro e fizemos uma pequena viagem de acampamento no inverno, em fevereiro. Fizemos algo simples para testar nossa compatibilidade. Então Tim se tornou um novo guia na minha vida. E eu confiei a ele a minha vida. Na semana inteira anterior, quando estávamos acampando na natureza selvagem, encontramos todos os tipos de provações e tribulações que aprendemos que ambos tínhamos habilidades que nos ajudariam a sobreviver. Eu confiei a ele a minha vida. Ele estava à minha esquerda e eu à direita dele, presos na borda da montanha para não cairmos. Mas a hipotermia continuou a avançar. Estava ficando mais frio a noite toda, e eu tinha a corda e estávamos talvez a 100, 150 pés de altura na última descida. Peguei a corda e amarrei uma ponta. Tive que tirar minhas luvas, o que avançou a cada vez que quando tirei minhas luvas, minhas mãos pioraram. Então tive que tirar minhas luvas para amarrar a corda e colocar minhas luvas de volta. Peguei a outra ponta da corda e a joguei ao redor do lado desta fenda, deste canto, e puxei uma vez. E assim que puxei, ela ficou presa em algum lugar acima de mim. E puxei de novo. E ela, sabe, ficou mais apertada, e mais apertada, e mais apertada. E agora não tínhamos corda, não podíamos descer, não podíamos subir, porque eu não conseguia subir esta descida que eu acabara de fazer. Estava escuro para começar. A lua havia surgido, mas estava numa sombra e estava fora do gelo. Era uma rocha. Eu estava com crampons e não conseguia sentir minhas mãos, nem meus pés. Então estávamos na situação em que íamos. Sabíamos que íamos morrer onde estávamos.
E eu senti esse calor se acumular em mim, como acontece com pessoas hipotérmicas. Abri o zíper do casaco porque senti calor. Parecia que todo o meu sangue havia corrido para o núcleo. E então eu abri o zíper do meu casaco e muitas pessoas que morrem de hipotermia, além de um número de pessoas que morrem de hipotermia, são encontradas nuas. E era isso que estava acontecendo comigo. Tim gritou comigo suas primeiras palavras da noite. Não abra o zíper, feche o casaco por horas. E não conversávamos, pois sempre que falávamos, nossas baterias descarregavam. Estávamos muito, sabe, tipo coisa de 5% restante. E eu não me importava. Eu sabia intelectualmente que aquilo era um erro, pois tinha conhecimento sobre hipotermia devido a uma patrulha de esqui, mas não me importava. E à medida que isso acontecia e eu abria o zíper do meu casaco e sentia meu corpo esfriar, uma paz me invadiu, porque eu reconheci que iria morrer ali. Então, meu instinto de sobrevivência desapareceu. Simplesmente desligou como um interruptor. No lugar, eu tinha paz. E o terror subjacente também desapareceu. Eu aceitei minha situação e comecei a pensar em Deus e comecei a pensar na minha família. E eu sabia que não podia fazer nada a respeito. Meus pais perderiam outro filho. Seria notícia internacional, pois estávamos no Canadá e somos dos Estados Unidos da América. Vai estar nos jornais de Massachusetts e vai ser terrível para os meus pais. E não havia nada que eu pudesse fazer. E então eu comecei a adormecer. Quando eu adormecia, caía na rocha, batia a cabeça no capacete, acordava, levantava, puxava a corda, ainda tentando sobreviver. E então eu me levantei. Em uma dessas vezes, enquanto eu estava de pé, minha visão periférica se tornou um grande círculo preto. Então eu tinha luz no meio e um grande círculo preto ao redor, e eu não entendia o que era. Começou a se fechar muito rapidamente. Tudo aqui fora estava preto e minha visão foi diminuindo cada vez mais. Eu pensei comigo mesmo que devia estar adormecendo, mas era tão estranho. Nunca tinha visto algo assim antes. E toda vez que eu adormecia naquela noite, na noite em que eu estava morrendo, era como se uma cortina caísse, cabum. Eu estava inconsciente, sem desvanecimento ou adormecimento lento. Foi instantâneo, mas desta vez estava levando uma quantidade enorme de tempo. E então, quando se fechou até não restar nada, pensei, vou perder a consciência. E então eu não perdi a consciência quando tudo ficou preto. Aconteceu justamente o oposto. Eu acordei, então babum, e agora estou acordado e confuso porque não sei o que está acontecendo. Toda a minha dor se foi. Minhas mãos, pés, nada mais dói. Eu não entendo onde estou e onde estava a montanha. Agora é essa profunda escuridão aveludada que se estende, bem, a uma grande distância. E essa coisa estranha é que eu podia ver a escuridão se estender, mesmo estando completamente escuro. E eu sabia que algo estava acontecendo, mas eu não sabia o quê. E enquanto eu olhava para fora, tentando descobrir onde a montanha estava, estou de pé e caí. O que está acontecendo? Um ponto de luz apareceu na distância muito distante. E esse ponto de luz correu em minha direção mais rápido do que a velocidade da luz. E enquanto corria em minha direção mais rápido que a luz, preenchia a escuridão e se comunicava comigo telepaticamente, sem linguagem. Não havia palavras. Era uma informação que era direta. E a informação enviada diretamente para mim era: eu estou te levando, você está vindo comigo. E eu pensei comigo mesmo: eu não vou a lugar nenhum, eu não sei o que está acontecendo. Então eu busquei dentro de mim e meio que ergui uma barreira. Eu vou ficar exatamente onde estou. E quando chegou a mim, neste instante, alcançou. E meio que, eu acho que através de eu não estava nesta escuridão, eu estava na borda desta escuridão e eu não sei o que estava atrás de mim, mas alcançou este lugar onde eu estava e me levou e eu não tinha como parar. E quando me levou, me envolveu e me cercou e me carregou. E então eu estava dentro desta inteligência. E ela estava me mostrando, sua inteligência era comunidade, e sua inteligência era como 100.000 vezes ordem superior à minha. Era muito mais inteligente do que eu e muito mais poderoso do que eu. Também estava me mostrando sua força, mas não de uma maneira irritada, mas apenas como todo-poderoso. Você está vindo comigo e não há nada que você possa fazer a respeito. E eu estava dentro dele sendo alimentado com seu conforto, poder e intelecto, recebendo seu amparo. E eu já havia saído do meu corpo antes quando criança, mas desta vez o cordão prateado que conectava a ele estava cortado. Ele se foi. E agora eu estava completamente desconectado daquela vida. E eu estava sendo levado de volta pela mesma trajetória que eu tinha descido, eixo do elevador, túnel, chame do que quiser. Mas eu estava no meio dessa vasta escuridão, sendo levado para cima muito rapidamente, e eu tinha um corpo físico.
mas não era humano e eu tinha uma forma aí. E eu chamo isso de meu corpo de luz. Era como se eu fosse feito de todos esses fótons do espectro eletromagnético, todos esses diferentes fótons, mas ainda tinha mais ou menos a forma de um ser humano. E eu era, sabe, a imagem da pessoa morta, com a auréola na nuvem, olhando para baixo. Eu estava meio que sentado em uma nuvem, dentro dessa inteligência. Essa esfera era tão confortável quanto sentar em uma cama de penas. Ou não, deixe-me mudar isso. Para um colchão de espuma realmente bom. Era tão confortável quanto isso. Mas eu não conseguia me mover. E eu estava dentro disso, dessa inteligência que estava me levando para cima. E era transparente. Então eu podia ver através dele. E eu podia ver minha própria forma física e se eu estava superposto, eu tinha outro eu que era um ponto de vista de Deus fora desta forma angelical, onde eu podia me ver dentro do ser angelical sendo carregado. Mas quando eu estava no eu dentro do ser angelical, quando eu olhava, eu não podia ver o olho com o qual eu estava me vendo. Então eu tinha isso, eu tinha essa experiência dupla enquanto estava sendo carregado para cima e fui levado até essa borda onde este espaço de escuridão terminou e então este ser angelical, esta inteligência, se desdobrou e eu meio que saí dele ou ele se desdobrou e se tornou este espaço. Eu não consigo ver essa parte da minha experiência de quase morte. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas me encontrei dentro deste útero e este útero não era eterno em tamanho, mas tão grande quanto o nosso universo, vazio de material. Então não há estrela, não há planetas, é apenas esta enorme bolha de escuridão e eu estou no meio dela. E agora sou uma esfera de consciência, sou uma grande e enorme bola de energia, 10.000 vezes maior do que meu ser humano. E eu me conhecia assim que estava neste espaço. Eu sabia que este sou eu e sempre foi eu, e que minha forma humana nunca realmente foi eu. Tinha sido minha forma temporária, mas este ser muito maior é quem eu era. E meu pensamento, eu não tenho cérebro, e eu estava em um lugar de nada, então não há nada aqui. Eu falei sobre isso em metáfora, e eu uso fóton ou molécula, ou você sabe qualquer uma dessas palavras, mas não há nada lá de todo. Não há nada lá que seja algo como aqui. E eu tinha consciência. Meu eu esférico era minha consciência, mas também era minha visão, minha audição e meu entendimento. Eu era eu era uma entidade e eu estava confortável, eu estava seguro, eu estava em casa e eu podia ver em 10.000 direções de uma vez. Eu podia ver essa borda escura e nisso, essa escuridão, havia essa borda escura na borda distante deste útero em que eu estava dentro, que eu não conseguia ver dentro. E enquanto eu olhava para isso e sentia esse conforto, a escuridão era uma escuridão iluminada porque eu podia ver dentro dela. Está completamente escuro, não há nada lá e tudo é atemporal. Ainda assim, posso ver dentro dele com meus 10.000 olhos. E então isso, né, meio que se rasga e como uma porta se abre ou uma cachoeira de luz vem, a porta se abre e há luz ou há essa cachoeira, como você quiser pensar sobre isso. E enquanto eu vejo essa luz está vindo da profunda escuridão e se mostrando para mim com este convite sedutor, luxuriante e belo de atração, o mais desejável que eu já vi. E eu a quero e ela me quer. E é simultaneamente um fluxo de luz branca e todo o espectro eletromagnético ao mesmo tempo. Parece que, para mim, não está alternando de A para B repetidamente. É mais como A e B simultaneamente. E é toda luz branca pura, não criada. E é composta por 1 bilhão de setilhões de cores individuais de luz. E não apenas azuis e verdes, luz visível, mas raios X, ultravioletas, infravermelhos e outros espectros além desses. Então é todo o espectro eletromagnético e muito mais. E são todas essas partículas de luz, e é sólida uma e muitas ao mesmo tempo, e tão bonito. Enquanto penso que quero isso, apresso-me em direção a isso. Meu pensamento é meu movimento, eu o desejo e me movo para alcançá-lo. Enquanto me aproximo, isso também se aproxima de mim e é enorme. É muito maior do que eu. E eu chego bem perto dele e ele tem uma superfície sólida. São todas essas cores diferentes e essa cor única. É sólido, mas também translúcido. Posso ver dentro dele todas as cores e a luz. Então ele se torna transparente. Eu posso ver dentro, eu posso ver a escuridão do outro lado e eu a quero. Eu a quero. E então toco isso com o meu ser.
E à medida que toco isso com o meu ser, eu me abro. E à medida que me abro, isso flui para dentro de mim e me envolve. E então todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu ouço meu eu original sendo feito e chamado à existência, não como em um ponto no tempo, mas como o tempo todo. Como se estivesse sendo chamado à existência bem no momento em que estou e tinha sido chamado à existência éons e éons antes da mesma maneira, porque isso é a temporalidade. Então eu tive essa experiência de ser antigo, não antigo no sentido humano, mas antigo, como eu não consigo nem explicar, eu não consigo. E eu sabia que eu fui criado e não apenas meu eu humano foi criado, mas este aspecto de mim que foi individualizado da plenitude do divino teve um momento de criação quando me separei da plenitude do divino e me tornei este eu de consciência superior. Então, enquanto isso está acontecendo e estou ouvindo meu nome original sendo chamado e estou sendo chamado à existência, eu vejo meu eu humano e vejo meu eu humano. Eu experimento meu eu humano. Eu posso ver meu corpo. Estou fora dele e estou dentro dele e há esse olho. E esse olho está olhando para o meu eu humano e vê tudo sobre mim, tudo o que eu tinha sido na minha vida e que não há lugares escondidos. Até as coisas que eu fiz quando era jovem, que escondi de mim mesmo, eu fiz essa coisa ruim, seja lá o que fosse. Eu poderia ter roubado o chiclete de alguém quando estava na terceira série, mas não o fiz. O que escondi de mim mesmo estava visível para mim. As partes sombrias que escondi dos outros estavam visíveis para mim. E não foi apenas observacional na minha revisão de vida. Eu experimentei toda a dor que causei na minha vida como se eu fosse a outra pessoa a quem causei. Então, karmicamente, toda a dor que causei era minha. Ela se acumulou para mim. E o divino, enquanto isso, estava me dizendo, sem palavras, eu te amo. Eu estive com você. Eu estava com você em cada experiência e eu te amei a cada momento da sua existência, não importa. Eu também amei as suas sombras. Eu amo você por inteiro. Eu te amo incondicionalmente. E então eu experimentei toda essa dor que eu dei. Eu vivenciei meus motivos para deixá-lo ir. E eu vivenciei esse amor que estava sendo mostrado para mim e dado a mim como um presente e que eu sempre fui amado. E quando eu aceitei esse amor, quando o amor que também me foi dado na minha vida, e o amor que eu dei, quando isso se tornou aparente, eu me entreguei. E quando me entreguei, minha ligação com o meu erro, quando aceitei o amor e o perdão, fui preenchido com o amor e o perdão. E eu quero dizer, eu não fui julgado. Este divino, o ser divino que não tinha gênero, não tinha religião, não havia nada sobre isso que fosse de alguma forma concebível pela humanidade ou pela minha própria mente. Agora não consigo compreender. Era tão além, mas o amor era tão imenso que esse amor sempre esteve lá para mim. Fui sempre perdoado e tratado com misericórdia. Eu era o único causando meu próprio sofrimento e me julgando. Ele nunca me julgou. Ele me aceitou como eu era, então eu inflava como um balão cada vez maior. E quanto mais essa luz se derramava dentro de mim e me expandia, e não era apenas luz, era amor, beleza, verdade, alegria, entendimento, conhecimento, êxtase, paraíso, paz, admiração, adoração, todas essas coisas diferentes que subdividimos na Terra quando falamos sobre elas. Era uma unidade de ser que preenchia, e era glória, e magnificência, e majestade. E à medida que eu me expandia, cheguei a um ponto em que tive esse conhecimento quase doloroso de que mais uma gota disso e eu me reverteria de volta para isso. Não era dor como uma dor ruim, era mais como dor, como bem na beira de uma dor de orgasmo, onde é quase, e você está tipo, meu Deus, eu estou, e então eu diminuí, e eu deveria acrescentar mais uma coisa, é que neste estado eu vi meu eu original, e enquanto eu via meu eu original. Eu era um único fóton superposicionado com este campo de luz. Lembre-se do campo de luz que eu estava vendo, todas essas diferentes cores eletromagnéticas, e era infinitamente profundo, infinitamente alto e infinitamente largo. E eu era uma dessas luzes, mas também estava separado dela. Eu estava fora dela, chamado à existência. Minha existência, meu eu original, meu verdadeiro eu é essa partícula.
E nessa partícula, eu pude então ver outro nível de mim mesmo. E esse outro nível de mim mesmo era eu que me encarnava. Então eu era como essa outra parte de mim, eu podia ver essa longa cauda da minha alma criada. Então eu tinha esse super eu superior. E então eu tinha esse eu superior inferior da minha alma criada, que entrou em vidas. E eu podia ver todas essas outras vidas físicas que eu tinha vivido, e muitas delas eram humanas, mas nem todas eram humanas. Havia uma cronologia para elas, mas do meu ponto de vista, todas eram simultâneas. E devido à cronologia, no extremo final estava a vida que eu acabara de viver, mas todas ocorriam simultaneamente. E eu pedi para olhar dentro e vi, entrei em duas vidas diferentes, uma vida humana, uma não vida humana. Eu entendi que não são minhas vidas humanas, minhas vidas físicas, e até mesmo esta alma encarnando, isso não sou eu. Eu sou este outro, eu sou este pequeno fragmento dourado de um fóton. E eu queria entender, eu queria conhecimento, eu queria entender como o nosso universo funciona. Em um instante, eu vi tudo. Alguém me disse, em sua experiência, apenas no outro dia, ele estava falando sobre como ele viu equações matemáticas que os astrofísicos usam. Foi mais ou menos assim, eu vi todas as estruturas que criam tudo o que existe, e todo o kit e caboodle. E eu não consigo entender isso agora. Meu cérebro é muito pequeno. Então, tudo isso acontece simultaneamente, e eu sou reduzido repetidamente. Eu tenho alguma reconexão com a vida que acabei de viver. E eu disse, estou morto? E a voz disse, essa voz que era todo o espaço escuro em que eu estava. E também estava dentro de mim, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Não havia, tipo, sabe, um homem branco com uma longa barba branca em um trono. Era muito além disso e falou comigo e disse: sim, você está morto. Não em palavras, mas sim, você está morto. E eu disse: bem, eu não posso ficar aqui. E Isso. me levou através deste útero até a borda de um campo onde está nosso universo. Começou e então parte de mim se projetou para o universo e eu pude ver todo o nosso universo, assim, mas há uma nova visão de telescópio de todas essas galáxias e como elas estão conectadas nesses vastos espaços entre elas. E é assim que eu posso ver milhões e milhões de galáxias e os vastos espaços entre elas. E minha visão estava voltada para a origem do nosso universo e eu pude ver a origem dele no agora. Então eu não sei como explicar isso, era tempo e a temporalidade. Então a escuridão que eu podia ver a borda dessa escuridão que era o ser divino não criado, que mesmo neste estado superior eu não conseguia compreender, mas desta escuridão jorrou esta luz. E essa luz se tornou uma teia que se formou abaixo do nosso universo, e então essa luz se tornou a própria matéria, e depois se formou no universo. E estava dentro de tudo que eu podia ver tudo. E enquanto essa tecelagem estava acontecendo, enquanto o nosso universo estava sendo continuamente criado, todos esses outros universos estavam surgindo dessa luz. Era universo após universo após universo após universo. Bum, bum, bum. E eu não conseguia ver dentro deles, mas eu conseguia ver dentro deste. E eu podia ver que eles estavam sendo feitos da mesma maneira, e enquanto eu observava isso, o divino me dizia da escuridão. E a luz que está tecida no universo, e o útero do qual eu ainda estou dentro, esse amor ressonante, que é tudo o que existe, que é esse amor infinito que dirige minha vida agora, foi direcionado a mim como se eu fosse o mais amado de todos. E enquanto eu estou experimentando o tudo está bem, tudo esteve bem, tudo estará bem, eu te amei para sempre e sempre com esse imenso amor, enquanto eu estou experimentando isso com essa particularidade da minha especialidade, minha visão é deslocada para a Terra e eu posso ver a Terra em tempo real. E como um holograma, 7 bilhões de pessoas, e dentro de cada pessoa está essa partícula dourada de luz divina. E o amor que estou experimentando é particular e único para mim. É o paradoxo, exatamente o mesmo que todos os outros. E então eu sou o mais amado, mas também é todo mundo é amado. Eu consigo ver todas as pessoas na Terra em tempo real. É como se metade da Terra estivesse na escuridão e a outra metade à luz do dia, com pessoas fazendo coisas, navios no mar, guerras acontecendo e bebês nascendo. Posso ver tudo isso simultaneamente e dentro de cada um.
Em cada ser humano existe essa luz divina e ninguém na Terra pode vê-la como eu posso ver, porque há como que uma névoa ao redor do planeta e ninguém pode percebê-la como eu posso, e o que eu vejo nessa luz é a plenitude do amor divino, como naquilo que estou experimentando em meu estado desencarnado, em meu eu celestial. E então os rostos dos meus pais surgem da terra e eu vejo minha mãe e meu pai A e minha mãe e meu pai, B. E existem duas vidas para eles, a vida da mamãe e a vida do papai, e a vida da mamãe e a vida do papai. E em A, eles não têm a mim. Eu não volto e vejo a imensidão do sofrimento deles. Eu vejo a destruição dos meus pais. E então em B, eu os vejo comigo e vejo sofrimento, mas menos sofrimento. Mas então eu vejo a morte deles. Eu não vejo exatamente como eles morrem, mas vejo que no momento da morte deles, e entendo por que me é dito que eles estarão comigo num piscar de olhos, porque a vida não é, porque o tempo é longo no céu. Não é nada. E que se eu apenas esperar e ficar porque estou sendo acolhido e curado e inteiro, eu não mencionei essas palavras, mas curado e seguro e sem mais sofrimento, se eu apenas esperar, eles estarão comigo em um momento e o sofrimento deles acabará, seja A ou B. E eu tive esse lampejo de compaixão e disse: bem, estou na temporalidade e a vida é curta e o tempo é imaterial para. Eu tenho que ficar aqui, posso voltar? E a voz disse que era hora de voltar para casa, mas que eu poderia retornar. Eu escolhi viver minha vida, mas a voz me expulsou, dizendo que eu não viveria minha vida se voltasse. Enquanto eu Fui expulso, fui comprimido novamente. Então eu perdi esse eu superior e até a próxima vida abaixo, eu, o próximo nível abaixo, rapidamente me tornei novamente esse corpo de luz, envolto nesse mesmo ser angelical, que a propósito também estava superposicionado, também era divino em si. Era Deus em si mesmo em uma forma mais limitada para mim, mas era ambos. E então estou sendo levado para fora do céu e para longe, e eu posso ver esse feixe de luz saindo dessa escuridão como um grande e enorme feixe de laser. E bem na minha frente, ele para em todas essas portas, e há todas essas portas, 1 milhão de portas, e no meio de todas essas milhões de portas está esse grande e enorme feixe de luz, maior do que todas as portas e irradiando para fora, diminuindo de forma decrescente até a borda externa, com intensidade decrescente, e a voz que ainda está sendo carregada pelo divino, este ser angelical me diz: escolha a luz, e eu tive que escolher uma porta, e então e o que eu quis dizer com escolher, quis dizer escolha a sua vida, escolha quais elementos do que você quer. E eu sabia nesse estado que eu tinha um chamado, eu tinha uma mensagem, eu estava em uma missão e eu entendi, ou pelo menos eu pensei, eu tinha trabalhado na construção durante toda a faculdade, balançando um martelo, operando um martelo pneumático, eu ia ser um arquiteto. E então eu estou trabalhando no comércio para me familiarizar e ganhar a vida, pagar pela escola. Eu pensei que se voltasse como uma pessoa snob, os trabalhadores de colarinho azul com quem trabalhava nunca mais falariam comigo. Se estou voltando para ajudar as pessoas, preciso ser totalmente humano. E então eu peço por total humanidade e eu quero ser meio que um escritor e eu tenho todos esses outros pequenos pensamentos também. E eu quero a luz. Então eu não escolho o grande feixe de luz. Eu escolho um lugar à margem, não muito longe, ainda na luz, mas definitivamente não na pureza dela. Assim que faço a escolha, a porta se abre e sou levado para baixo. E neste túnel existem 10.000 portas, e todas essas portas são escolhas que levam a todos esses outros túneis, milhões de túneis. E eu sou levado por este túnel passando por todas essas portas até o fim. E quando chego ao fim, a porta se abre e há um corpo em um penhasco e alguém se curvando e eu posso ver, e estou totalmente impassível sobre isso. Ah, olha isso, é um local interessante. E então o ser angelical perfura o peito e me enfia para dentro. E eu fui muito reduzido em tamanho, compactado. E agora estou dentro desta forma e ainda posso ver através desta abertura do coração este ser divino angelical e de volta para a escuridão. E então simplesmente se fecha. E quando se fecha, sou imediatamente colocado em sofrimento, como se tudo doesse. Meu cérebro começa a voltar a funcionar e estou em dor, e começo a ouvir sons que se resolvem em gritos e berros. E eu abro meus olhos e é o Tim e ele está me sacudindo. Não morra, não morra, não morra, não morra. E então ele diz: você está acordado, você está vivo, você está acordado. Pensei que você estava morto. Ele me puxa para cima, a corda se solta e descemos.
E eu me tornei uma pessoa completamente diferente a partir daquele momento, e tenho sido desde então. Não são muitas pessoas que escolhem voltar. Não, a maioria das pessoas não tem escolha. A maioria das pessoas é enviada de volta pelo que eu entendo. Eu faleci novamente em 2015 devido a um problema cardíaco. Tinha uma obstrução total na minha viúva negra. E eu escolhi voltar novamente por minha neta desta vez, mas eu posso ver a temporalidade temporária. Eu posso ver a temporalidade da minha vida, o que me dá o desejo de ir para casa, mas também me dá a força para estar aqui. Sim, sim. Como foi integrar essa incrível experiência com a menor densidade aqui na Terra? Quero dizer, a justa posição da pura felicidade ao jogo que estamos jogando neste sistema de realidade é tão diferente? Como você fez isso? Não muito bem. Como você lidou e provavelmente ainda lida com essa situação atualmente? Ainda faço isso hoje. Em 1980, sem internet, eu não tinha um nome para a experiência de quase morte. Não sabia o que tinha acontecido comigo, só sabia que tinha acontecido, mas tive sorte. Eu estudei em uma escola católica particular masculina, onde aprendi e pratiquei a meditação de oração centrante. E então, minha maneira original de integrar foi através da meditação. E é através da meditação ainda, porque quando eu voltei para isso, este horrível, irregular, quebrado, frágil, fino, fraco, violento, mundo destrutivo de pessoas cegas, ninguém podia ver o que eu podia ver, e tudo doía. O único lugar onde encontrei consolo foi dentro de mim mesmo. E então eu fui sortudo. Eu estava em uma trupe de teatro de Montana State. Fizemos uma turnê de teatro de 3 meses logo após minha experiência de quase morte. E em vez de andar na van por 24 mil milhas, me isolei na parte de trás da caminhonete sozinho e meditei a maior parte do tempo buscando encontrar alguma estabilidade. Eu descobri a Kriya Yoga através de Paramahansa Yogananda e os Sutras de Yoga. E eu comecei uma prática com Hatha Yoga. E então eu decidi que precisava estudar mais para entender o que havia acontecido comigo, pois eu era uma pessoa completamente diferente. Eu não conseguia me relacionar com mais nada. Eu não acreditava em nada construído pelo homem, nada. Eu não tinha nenhum sistema de crenças, nem mesmo a linguagem fazia um esforço para mim ter que construir conceitos para falar em palavras que nunca são precisas. Tudo estava quebrado para mim. Então, entrei na escola de divindade e acabei trabalhando no cristianismo como um mecanismo para eu esconder minha espiritualidade radical, porque eu não contei a ninguém o que aconteceu comigo. E continuei meus estudos intelectuais, mas principalmente continuei minha prática interior. E o que descobri é que todo o conhecimento teórico que acumulei, isso tem sido útil para mim, mas realmente o que mais importa para mim é minha jornada interior. Porque quanto mais eu renuncio ao meu apego, ao meu eu egóico, respiração por respiração, mais eu me posiciono no céu, mais fácil é integrar neste nível inferior. Achei depressivo aqui, passei por um período muito longo de depressão. Eu tinha tendências suicidas, me sentia isolado e só. Eu não falava sobre isso por não saber como abordar o assunto e por medo de que pensassem que eu estava louco. O que eles teriam pensado? O que eles teriam. E eu tive uma experiência em que isso aconteceu. Eu me mascarei e mergulhei profundamente dentro de mim. Como você conseguiu reconstituir os relacionamentos que tinha quando voltou e tudo estava diferente? Imagino que suas percepções de todos os sistemas e estruturas e as coisas bobas que fazemos neste planeta devem ter sido como se você estivesse assistindo a um circo. Ah, sim, exatamente assim. E nem um bom circo. Sim. Então eu fui nessa turnê de teatro e estive em ensaio com esse grupo, essa trupe, desde setembro. E eu voltei tão radicalmente diferente. Eu não sabia como me integrar com eles. Eu não conseguia me relacionar com eles. E então eu me isolei. Foi assim que eu fiz. Eu me auto-isolei e minimizei minhas interações humanas. Mas o que realmente me ajudou é que havia duas mulheres neste grupo de teatro, Carrie e Randa, e éramos amigos, completamente platônicos. Mas por alguma razão havia amor mútuo entre nós. E foi através da aceitação delas, do meu silêncio, que me permitiu lentamente voltar a ter relacionamentos humanos. Quando voltei para casa naquele verão, peguei carona de volta de uma longa história até Boston. Então peguei carona de volta para Boston.
E naquele verão, meus pais e eu perguntei aos meus pais sobre isso, sabe? 20 anos depois, 30 anos depois, o que era diferente em mim e minha mãe e meu pai ambos se olharam e disseram: você era muito diferente. Você era compassivo, você apenas fazia as coisas. Não precisávamos pedir para você lavar a louça, não precisávamos pedir para você varrer o chão, não precisávamos mais pedir nada a você. Você simplesmente fazia. Você nunca foi assim antes. Você era um bom garoto, mas nunca fez esse tipo de coisa. E nos perguntávamos o que tinha acontecido com você. Eu vi todo ser humano como luz. Vi cada árvore como luz. Cada flor é luz. Mas os seres humanos, em particular, tinham um brilho dentro deles. E eu tinha esse amplo feixe de amor por todos e até compaixão pelo quebrantamento, porque eu vi meu próprio quebrantamento quando estava morto, reconheci o quebrantamento dos outros e perdi meu julgamento deles por isso. E então meu comportamento foi mal interpretado com bastante frequência. Sim, é isso que me preocupa, o quebrantamento no planeta. E à medida que avançamos e as coisas ficam um pouco mais estranhas, sabe, eu me preocupo com o quebrantamento e a capacidade humana de se conectar com o divino. Como você vê isso? E como você vê pessoas com experiências como a sua? Eu percebo que é uma experiência muito impactante para quem a vivencia. Mas eu também vejo isso como se estivéssemos ouvindo e vendo muito mais porque são migalhas de pão para a humanidade. São pistas. E o fato de você ter voltado, escolheu voltar e articulá-lo tão lindamente e realmente nos levar até lá, isso é uma pista. Isso é uma pista para começarmos a prestar atenção que há outro lado neste sistema de realidade. Como você vê sua, eu imagino que você sinta que tem uma missão muito, muito forte e claramente não terminou porque você ainda está aqui. Como você vê isso agora? E como você vê a humanidade e não fica terrivelmente preocupada? Bem, eu, por causa dos meus estudos bíblicos, me identifiquei com Jonas, o profeta relutante. Ele não queria o trabalho, eu não queria o trabalho. Resistia ao trabalho, não o queria, tinha concordado, mas quando voltei pensei, não quero fazer isso. Deixe-me fazer qualquer coisa além disso ou voltar para casa. Eu não conseguia me livrar do aperto. E então eu tenho uma missão, e estou determinado. E desde o momento em que voltei, cada trabalho que já tive desde então, quase todas as decisões que já tomei, vêm deste lugar mais elevado de mim mesmo. Não significa que sempre faço a escolha certa, ok? Não pense que sou sempre o senhor bonzinho, porque também faço escolhas ruins. Nos anos 60, o cuidado cardíaco começou a ser implementado e as pessoas passaram a ser ressuscitadas em salas de operação, um avanço para a humanidade. E essa tecnologia cresceu desde os anos 60 e se espalhou por todo o mundo. E agora há dezenas de milhões de pessoas que voltaram. Li recentemente um artigo do Dr. Sam Parnia sobre seus estudos de consciência, publicado em outubro deste ano. E uma das coisas que aprendi é que das 347 pessoas em seu estudo, algo como 360, eles conseguiram estudar. E desses 360, algo como 10% sobreviveu à morte cardíaca. Portanto, uma porcentagem muito pequena de pessoas sobrevive com cuidados cardíacos. Mas há algo como 10 a 20 milhões de nós nos Estados Unidos. E em todo o mundo são 10 a 20 milhões, sabe? Em cada país. Então há essa enorme explosão de bem. É como a Torre de Babel. Nós construímos uma máquina para alcançar o céu. E a máquina é o cuidado cardíaco. E as pessoas estão voltando. E eles estão tocando o divino e depois voltando aqui e nos contando sobre isso. Exatamente. E então agora para o sempre foi experiência de quase morte na história do mundo. Lá, Histórias aqui e ali. Mas agora somos tantos, tantos, tantos de nós, e cada um de nós é como um pequeno que tem um cabo de fibra óptica, no final do qual é um diodo. E este diodo é iluminado bem onde estamos então estamos todos voltando com nossas experiências individuais, porque o divino é essa compaixão em si e nos dá o que precisamos. E de acordo com o que o indivíduo é, e estamos voltando como pequenas bolhas, com pequenas bolhas de luz que aprimoram todo o planeta. E você sabe que estamos neste terrível momento na história da humanidade. A humanidade tem 300 mil Homo sapiens, são estimados para serem 300 mil anos de idade e Estamos aqui há muito tempo, nós. temos... nós caímos e nos levantamos e caímos e nos levantamos e... E aqui estamos nós novamente, mas não mudamos muita coisa.
Nosso tribalismo tem sido a função de nossa sobrevivência e nossa animosidade. Ambas essas coisas. E agora preenchemos o planeta. Somos cerca de 8 bilhões de nós. Estamos praticamente ombro a ombro, temos mudanças climáticas. Tivemos basicamente um furacão onde eu moro hoje, em dezembro, ou melhor, janeiro, e o mundo está em turbulência política e econômica, e guerras, e é um momento bastante difícil. Estamos agora, mas aqui está a coisa. Nunca na história do mundo houve tantas pessoas que foram acidentalmente iluminadas. E então, eu acho que temos a oportunidade de empurrar o planeta para uma nova maneira de autoconhecimento. E, simultaneamente a isso, a luz tem essa amplificação. Então, Jesus nos evangelhos canônicos, diz: onde dois ou mais estão, eu estou lá. Então, há essa terceira presença. Essa terceira presença é a amplificação e multiplicação que ocorre quando as pessoas que experimentaram a luz se reúnem, tornando-a cada vez maior. E então, há essa ressonância que está acontecendo, há essa nova maneira de pensar que está acontecendo. Então, eu estou esperançosa. Podemos enfrentar tempos difíceis em breve, mas a humanidade é engenhosa e flexível ao longo da sua história no planeta. Temos a chance de nos tornarmos algo melhor e maior do que já fomos. Apesar disso, somos apenas um ponto insignificante. Em uma das minhas experiências, vi a natureza de mim mesmo em comparação com 13,7 bilhões de anos-luz de existência do universo. Eu não sou nada nisso. Eu não sou nada nessa linha do tempo. Nada. Em comparação com tudo o resto, eu não sou nada. Eu sou nada. E essa humanidade, por mais importante que achemos que somos, não somos. E ao nos afastarmos de nossa autoimportância, é na verdade a rendição de que precisamos para estar na luz. Quando paramos de pensar que somos os melhores individualmente e coletivamente, então eu realmente acho que temos uma chance de ter um futuro humano melhor e mais brilhante. Você voltou com alguma habilidade especial ou consciência expandida? Em suma, você consegue notar coisas que antes da sua vivência não notava? Alguma telepatia ou conexão com o espírito? Muitas coisas. Eu não fiz disso a minha busca. Algumas pessoas fazem disso a sua busca. Eu fiz da busca pela unidade do ser a minha busca, porque é isso que eu vi, é isso que eu sou, mas eu leio pensamentos das pessoas, ouço coisas dentro da minha cabeça e as repito em voz alta, sem perceber que estou ouvindo. É como se de repente eu falasse sobre coisas que eles acabaram de pensar. Isso acontece constantemente. Então, algo aleatório, como um cristal de quartzo. Eu não teria falado sobre cristais de quartzo nos últimos 5 anos. Em uma conversa, eu falaria sobre isso e a pessoa diria que acabou de pensar no mesmo assunto. Eu tenho problemas eletromagnéticos na minha vida. Mas principalmente meus dons posteriores são a percepção do divino dentro de tudo que existe. Agora vivo numa bolha celeste. Então, mesmo que eu possa ter um dia ruim, algo pode acontecer e eu estou triste ou bravo, ou eu não consigo não ver a luz, não importa o que aconteça, está ao meu redor e informa o meu ser e informa tudo o que eu faço e sou. Então, para mim, o melhor presente que eu tenho, além da compaixão e bondade, é apenas estar na própria luz. E isso é o meu guia interior e exterior. E mantendo esse espaço aqui. Sim. Para minha própria sobrevivência. E isso faz O bem para o resto de nós também. Você escreveu um livro, O Céu é Lindo. Conte-nos um pouco sobre isso. É um best-seller internacional do Audible, o que me surpreendeu e agradou muito. Também foi adaptado para um filme. E estou terminando minhas responsabilidades esta semana, um contrato de 3 anos com esta produção e estes 2 produtores para fornecer material adicional. E eu terei terminado isso esta semana, após 3 anos de trabalho. E então será hora de fazer o filme O. Isso é emocionante. E eu, na época em que escrevi o livro, já tinha saído do armário da experiência de quase morte na minha comunidade, no meu estado. Eu não estava trabalhando na televisão na época, e então as pessoas ao redor do meu estado sabiam que isso tinha acontecido comigo porque estava na televisão. Mas contar minha história foi um pouco nervoso porque eu tinha medo de que pudesse perder o respeito ou minha credibilidade como uma pessoa profissional capaz. Mas principalmente eu tinha medo de que minha escrita fosse ruim. Eu estava com medo, eu realmente queria que minha escrita fosse boa, porque tudo o que eu quero ser é um escritor. E então acabou sendo muito bom com muita ajuda, eu definitivamente não fiz isso sozinho. Então você tem medo de morrer?
Nem por um momento, nem um único momento no dia em que aconteceu. E acho que isso é um grande efeito posterior, porque, então, quando eu morri novamente em 2015, eu estava feliz, e então minha esposa estava lá, meu filho estava lá, eu estava tentando manter minha calma e minha alegria. Meio que eu estou indo para casa hoje, então isso porque eu podia dizer que eles não estavam vendo dessa maneira, mas... Sua esposa provavelmente estava dizendo que você não está. Não. Na verdade, ela entendeu que na primeira chance que eu tivesse, eu iria embora. Nós tínhamos tido. Sim, tínhamos passado por isso. Meus filhos não estavam preparados. Voltei para minha neta porque ela precisava de mim, mas não tenho medo da morte. Morrer pode ser difícil. Como ministro, presenciei muitas mortes e estive próximo de pessoas morrendo, o que pode ser difícil. Morrer pode ser muito difícil. E eu não quero ter uma morte difícil, mas se acontecer, tudo bem. Porque eu vou sair daqui no final. Vai acabar e eu vou voltar para casa e vai ser muito melhor Melhor? do outro lado. Maravilhoso. Então, como descobrimos mais sobre você? Eu sou Peter Panagore Amor. Peter Panagore Amor. E eu tenho um canal no YouTube, Peter Panagore, onde eu faço uma desconstrução da teologia cristã e estudos bíblicos a partir de um ponto de vista de experiência de quase morte. E agora estou trabalhando nas 4 principais ramificações do yoga e a comparação com a tradição cristã. E eu ensino meditação e ensino Kriya Yoga. Eu tenho um grupo privado de Kriya Yoga e funciona. Estou em Peter Panagore Love, onde faço aconselhamento e ajudo as pessoas a integrarem suas experiências místicas. Realizei uma sessão de aconselhamento esta manhã com um colega de uma corporação, com pessoas de diferentes origens. Há cerca de 3 semanas, ele era um diplomata de alto nível. E uma semana antes, era como um atendente de loja de conveniência. Qualquer pessoa pode ter experiências de quase morte ou experiências místicas. Como toda a minha vida tem sido sobre integração, posso te ajudar nesse processo também. Peter, obrigado por se juntar a nós. Obrigado por Me receber. Kimberly. Sim. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever